Os louros da vitória, eles são usados para quem toma a decisão e nunca atrasa. A causa da vitória do amanhã é encontrada na determinação das ações de hoje, neste momento. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui alguém, um amigo querido, que tem essa característica. Segue na vitória, praticando um hoje, no momento, de uma maneira decisiva e pautado por uma coisa que é fantástica, a sua naturalidade. Nelson Williams, obrigado, Nelson, por estar aqui comigo. Eu que agradeço, Agostinho. Para mim é uma honra estar aqui contigo e com nossos telespectadores. Ótimo. A gente tem uma audiência que sempre se preocupa, Nelson, em conhecer as pessoas, por isso que a gente conversa um pouquinho, né? Nelson, medo age, coragem decide. Isso para você faz sentido? Eu gosto sempre de destacar, né, Agostinho, porque eu tenho um mantra que eu bato sempre na tecla, que três características definem o sucesso, né? A coragem, né? A resiliência e o planejamento. E muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho coragem. Defina melhor o que é não tenho coragem. Eu tenho medo. Mas medo todo mundo tem. Só não tem medo quem não tem esperança, quem não tem o que perder, né? Uma pessoa desesperançosa. Imagina, todos nós temos medo. E a coragem é agir apesar do medo. Então, é por isso que até o filósofo já bem disse, né? Coragem, a primeira das virtudes, é que garante as demais. Ou seja, incutido na palavra coragem, você tem que pôr ação. Você tem que ter uma ação, né? E é essa ação que define. Ótimo. Nelson, de onde vem o Fratoni e de onde vem o Rodrigues, o seu nome? Bom, Nelson Williams Fratoni Rodrigues. O Fratoni é de minha mãe, né? Eu sou descendente de italianos. E Rodrigues é meu pai. Não dá nem para dizer que é de português mesmo, porque se você fizer um histórico da família, nos últimos 200 anos já estavam no Brasil. Mas o Rodrigues vem de meu pai, né? Nelson, você começa, a sua vida tem uma trajetória muito interessante. E quem nos assiste, principalmente os jovens, eles buscam motivação e a sua história é fascinante. Conta um pouquinho de Cianorte, Bauru, São Paulo. Não, a cronologia é Cianorte, Umuarama, Jaguapitã, Bauru, Bauru, São Paulo. São Paulo, mundo. Mundo, eu diria. Não vou ser tão pretensioso, mas estamos crescendo, já temos algumas atividades extra-Brasil. Mas a minha trajetória é uma trajetória que ela fala muito ao coração dos jovens, porque a grande maioria dos jovens do Brasil tem uma situação mais ou menos similar, né? Uma situação de dificuldade, onde você não tem um pai e a mãe que possa alavancar sua carreira e dependa muito do seu próprio esforço. Muitos sabem, meus pais são semi-analfabetos, eram pequenos, minha mãe do lar, meu pai é um pequeno agricultor do norte do Paraná. Tanto é que eu sinto muito Jaguapitã, eu sou nascido em Cianorte, morei em Umuarama, onde eu fiz o primeiro ano do primário, escola pública, e depois, com 6 para 7 anos, antes de fazer 7 anos, nós nos mudamos para Jaguapitã. Um tio, irmão de meu pai, foi nos buscar em Umuarama, porque nós passávamos muita dificuldade financeira. E fomos naqueles caminhões, né? A mudança naqueles caminhões abertos, né? De carroceria aberta. A gente, na boleia do caminhão, fomos para Jaguapitã, onde fomos morar numa chácara, que era de meu tio, que não tinha luz, tinha água, mas não tinha luz. O banheiro era aqueles banheiro externo, né? De buraco no chão. Uma situação extremamente vulnerável, diria, em termos de financeira. Então, minha história começa assim. Eu, na época, fui o primeiro a me formar na família. Hoje tem vários outros com um grau superior, mas na minha época era só eu. E foi algo que nasceu no meu coração sem grandes incentivos, Agostinho, que é muito importante. Muitas pessoas falam assim, meu pai e minha mãe são pessoas humildes, mas me incentivaram a estudar, a buscar na educação melhorar. Não é meu caso. Eu também não tive esse tipo de incentivo. Meu pai e minha mãe não me incentivavam. Pelo contrário, queriam que eu ficasse lá trabalhando, achavam que eu deveria trabalhar. Ou não botava muita fé, ou por ignorância mesmo. Ô Nelson, uma coisa interessante na sua trajetória, na sua vida, e eu trago isso para quem nos assiste, principalmente os jovens, porque um dia desses fui visitar uma Santa Casa de Misericórdia, no interior do estado, e visitei uma outra, recentemente atendendo uma pessoa que estava internada aqui na Santa Casa de São Paulo,
eu percebi uma coisa que é dramática. Não tem jovem trabalhando nas Santas Casas. Quer dizer, o jovem ele tem tanta oportunidade que ele isola a Santa Casa. E poucos jovens também frentistas de posto de gasolina. E você ocupou essas duas posições. Porque na sua história você passa por uma Santa Casa, Departamento de Recursos Humanos, depois você vai ser frentista de posto de gasolina. E nós estamos falando, Nelson, 3 décadas para baixo, está com 51 anos. É importante destacar que na Santa Casa, né, para quem não conhece minha história, quando eu vou fazer faculdade em Bauru, eu não consigo emprego em Bauru, mas consigo em Jaú, na Santa Casa de Misericórdia do Jaú, como auxiliar de escritório no RH. E ali eu moro numa edícula, no fundo da casa de um primo, um quarto e banheiro, e trabalhando na Santa Casa, onde eu tive acesso e conheci o diretor de RH da Santa Casa. E o diretor de RH da Santa Casa tinha um posto de combustível, de administração familiar. E vendo minha situação, que a minha situação não era das melhores, e o salário da Santa Casa, é um salário de auxiliar de escritório, que não é um salário alto, ele perguntou se eu gostaria de complementar minha renda, trabalhando finais de semana, feriados no posto. E me ofereceu lá, tipo, R$100 a diária. Era algo mais ou menos assim, tá? E eu prontamente aceitei. Uma coisa que eu nunca tive foi preguiça, Agostinho. Eu lembro que antes de ir para Santa Casa, este meu primo, que eu morava numa edícula nos fundos da casa dele, ele tinha uma distribuidora de pedras. E de vez em quando ele falava para mim, quer ganhar um troco, primo? Era descarregar caminhão de ardósia. E é uma coisa meio bruta. E eu aceitava. Então, eu costumo dizer que era um incêndio na floresta. Qualquer cipó eu grudava. Então, eu fui fazer esse bico no posto de combustível. E ali eu cuidava tanto do abastecimento, como frentista, lavando carros e também cuidando do caixa. Era um posto de administração familiar. E é importante destacar que o dono deste posto de combustível, quando eu começo a trabalhar com ele tem um posto. Quando eu deixo de trabalhar ali, de fazer bicos nos finais de semana e feriado no posto de combustível, ele já tem 2 unidades. Então, esta pessoa foi o primeiro empreendedor que eu conheci, Agostinho. Ontem me questionaram pelas redes sociais a respeito de mentoria. Quem foi seu mentor? Eu não posso dizer que eu tive um mentor, eu não tive. Na advocacia eu não tive nenhum. Mas eu tive essas pessoas que, enquanto eu estou fazendo faculdade, quer na Santa Casa, quer na construtora que eu fui trabalhar depois em Bauru como auxiliar de escritório, quer na prestadora de serviço do seu Siegfried, a SCAF, Serviços Gerais, onde ali eu também fui ser auxiliar de escritório. Nesses 3 lugares, eu comecei a ter pessoas como exemplo de empreendedorismo. E é interessante isso, como que as pessoas, às vezes, não se dão conta como nós temos a capacidade de influenciar vidas. Muito, muito. Então, eu não tive mentor, mas eu tive pessoas que influenciaram a minha vida. Então, no começo, são essas 3. Porque se você perguntar para mim, Nelson, qual era a sua pretensão, o que você imaginava quando você fazia faculdade? Eu fui fazer faculdade, Agostinho, com um sonho. Meu sonho máximo era ser gerente do Banco do Brasil. Porque eu vinha de uma cidade, Jaguapitã, uma cidade de 10 mil habitantes aproximadamente, onde o gerente do Banco do Brasil era uma autoridade, junto com o padre, junto com o prefeito, entendeu? Era uma autoridade. Verdade. E um exemplo de homem bem-sucedido. Então, eu tinha essa perspectiva. E com o decorrer do tempo na faculdade, essa perspectiva foi mudando em virtude dessas influências, desses empreendedores que acabaram me influenciando e depois, óbvio, foram aparecendo outras pessoas. Essa conversa é interessante, Nelson, porque volta aqui ao início da nossa abertura, porque a vitória ela existe hoje no comportamento e na ação da pessoa. Veja, você acaba de trazer o seu depoimento, que está registrado na internet, você mostra isso, e é uma coisa que eu vou de gancho nesta linha, a sua autenticidade. Quer dizer, você encontrou o seu mundo, buscando o seu mundo, sem planejar o tamanho do mundo, e você encontra um mundo em que é muito interessante. Mas eu queria, nessa sequência, você descobre um pulo do gato, vamos chamar assim, eu vou avançar um pouquinho na sua carreira, onde você descobre uma tese lendo uma revista. Que coisa fascinante, Nelson. Como é que foi isso? Não, é importante também destacar
Agostinho, eu começo minha carreira sozinho, numa clínica médica, onde eu usava uma sala emprestada das 8 às 16, porque o médico que tinha essa clínica, essa sala numa clínica, num sobrado, onde dividia com outros 3 médicos, ele me empresta ali, eu começo a advocacia ali. Eu começo fazendo de tudo que me fosse possível fazer, sem ser irresponsável, civil, trabalhista, criminal, todas as áreas que eu conseguisse entregar, tá? E quando você fala de teses e tal, eu já estava grande, perto daquele meu universo, eu já era um homem próspero. Eu começo a advocacia com 23 anos, pobre de marré-marré. Eu costumo dizer que do zero absoluto, porque eu levo 1 ano para zerar. E o que eu costumo considerar 1 ano para zerar? Eu era um jovem advogado que andava de ônibus circular, assim. E não andava por ideologia, andava por falta de dinheiro mesmo. Eu andava de circular. Eu levo 1 ano para comprar meu primeiro carro, uma Panorama da Fiat, um 147C estendido, 1982, todo batido, só não era batido o teto. Eu não tinha capotado ainda, mas as laterais todas, ele tinha várias cores o carro. Então eu considero isso quando eu zero a pedra. Não é que eu comecei, eu zerei a pedra, né? O zero eu estava quando estava andando de ônibus circular por não ter recursos. Então, com 25 anos, eu já era um homem relativamente próspero na advocacia, fazendo tudo. Eu já tinha um carro importado, eu já tinha, numa época que carro importado era raríssimo. Então, em 2, 3 anos, eu já estava muito bem. Essa tese que você vai me falar, nós vamos estar falando em 2002, 2003, quando eu já tinha trocado meu primeiro avião no segundo avião. Olha que beleza. Então, eu comecei prosperando cedo, para quem sai do zero absoluto, com advocacia geral, full service. E você não tinha sócios nessa fase? Não. Quando eu já estou nessa posição melhor, eu já estava com o Oliveira. Porque era Nelson Williams e Oliveira, advogados associados. Meu primeiro sócio foi o Adirson de Oliveira Júnior. Isso. Tá? Ele foi meu primeiro sócio, eu já tinha ele como sócio. E nós já estávamos fazendo tudo, inclusive tributária, civil, trabalhista, consumerista, ainda não. Consumerista não fazíamos, mas já fazíamos várias áreas. Aí o que acontece? Dessa questão da tese que você fala, eu pego uma revista dos agentes da Polícia Federal e vejo lá que os agentes tinham conseguido uma decisão no STJ para não um recolhimento de INSS sobre os 15 dias de auxílio-doença, auxílio-acidente e período de gestão. Só auxílio-acidente e auxílio-doença. Eu li a base da decisão do STJ, falei, mas esse caso que se aplica para as empresas também. As empresas, ao invés de ser de 8% a 11% que desconta do funcionário, do empregado, no caso da empresa, o pagamento é de 20%. E por este conceito, isso se aplicaria também a 1/3 de férias gozadas, auxílio gestante. Consulto, já na época, eu já tinha grupos de trabalho para a área tributária, área civil, área trabalhista, área criminal. Consulto o pessoal da área tributária, ele fala para mim, não, perfeitamente, você tem razão, cabe uma tese aqui. Em 3 dias eles me entregam um mandado de segurança muito bem feito. O que eu faço? Procuro clientes com potencial de repercussão. No início era Grupo Abril, TAM e Pão de Açúcar, são 3 empresas conhecidas, impossível alguém não conhecer a TAM Linhas Aéreas, não conhecer o Pão de Açúcar ou não conhecer o Grupo Abril. Então, eu lembro que no Grupo Abril, eu conversei com a doutora Deise, apresento a tese, a doutora Deise, muito boa, aqui a gente faz mandado de segurança, não tem risco de sucumbência, honorário somente no êxito, ou seja, no trânsito em julgado. Constava no contrato, se o cliente utilizasse antes, por sua única e exclusiva responsabilidade, antes do trânsito julgado, pagava honorários proporcional. Então, era uma ideia, uma proposta muito boa. E assim eu inicio. E qual é a surpresa? Os 3 saem em liminares parciais. Com essas liminares parciais de 3 clientes referenciais, abriu-se um mundo para nós de grandes empresas. Porque até então o nosso foco maior era o quê? Era interior de São Paulo, interior do Paraná, interior dos estados. A gente lidava com empresas até relativamente grandes, mas grandes dentro daquela realidade, não dentro de uma realidade nacional. Quando a gente inicia com essas empresas, TAM, Pão de Açúcar, a Associação dos Bancos, eu lembro que nós também fechamos
uma ação para a Associação dos Bancos Estaduais, que envolvia, na época, se não me engano, 12 ou 13 instituições bancárias de peso, Banrisul, Banest, BRB. Então, isso tudo foi repercutindo. Eu sempre trabalhei muito essa questão da repercussão do trabalho. De 2000 e essa 2001, 2002, 2002. Vai até 2005, 2005. Nelson, uma coisa que é interessante nessa conversa, e é isso que a gente tenta mostrar aqui nesse bate-papo, que é o timing. Quer dizer, se a gente separar 51 anos, desde o primeiro momento em que você começa a alavancar sozinho e com essa operação, nós estamos falando de 3 décadas. Em 3 décadas, você conseguiu transformar a sua atividade, e eu posso relativizar, mas assim, com todo respeito, no império de trabalho, no império de referência para o Brasil. Isso é muito interessante para quem nos ouve. O Brasil tem essa característica de oportunidade. O jovem, às vezes, com respeito a eles também, pelas facilidades de internet, às vezes ele se limita a dizer, não, isso eu não quero fazer. E aí, eu gosto sempre de deixar claro, olha o que é não ter o limite e fazer o que precisa. E às vezes, sabe o que acontece, Agostinho, que eu percebo? Às vezes a ausência de dificuldade, ela acaba sendo um inibidor para a pessoa, para o crescimento da pessoa. Esses dias eu estava ouvindo, se eu não me engano, o filósofo Pondé dizendo que nada permite maior crescimento para um ser humano do que as dificuldades. Elas são desagradáveis de se passar, mas elas trazem o crescimento. Eu, por ter uma história muito complicada, principalmente no início, falar que foi fácil, nada é fácil, entendeu? Não espere facilidade da vida. Durante a vida, por isso que é coragem, resiliência e planejamento. A resiliência é a capacidade de se reinventar, de resistir às adversidades. Nessa vida, você não passa sem adversidade. Sim. Agora, o que a gente percebe, às vezes eu percebo na minha interação pela internet, pelas páginas, redes sociais, eu percebo muitas vezes uma frouxidão nas pessoas. Uma covardia no sentido de não ter coragem de encarar as dificuldades. Tá? É verdade. Falar, nada foi fácil, Agostinho. Acontece que eu sempre encarei tudo de frente. Eu encarei as adversidades, eu encarei minhas limitações. Isso é muito importante, você encarar as suas limitações, você não ter a famosa soberba, que para mim soberba é mentira, é a mentira, a visão equivocada de si próprio e do meio que te cerca. E humildade, o oposto disso, é a verdade. É a verdade em relação a quem você é e o meio que te cerca. Você tem uma visão realista. Então, eu procurei o quê? Me cercar de pessoas que suprissem minhas deficiências, né? E que maximizassem minhas virtudes. E, ao mesmo tempo, fiz o inverso com a minha equipe. Procurei maximizar as virtudes delas e minimizar seus vícios. E fui trabalhando em time. Eu tenho certeza, que o sucesso da Nelson Williams Advogados, Nelson Williams Group, ela se passa exatamente em ser um trabalho de equipe. Sabe? Ela trabalha sob a visão de um homem, do Nelson Williams, mas é um trabalho de equipe, eu não construí isso sozinho. Verdade. Agora, você ter essa percepção de seus vícios e de suas virtudes e maximizá-las, maximizar, no caso, as virtudes e minimizar vícios, é uma arte. E eu percebo nos jovens, ora, um desânimo muito grande com relação à falta de esperança, de vida. motivação. Exato. Parece que eles esperam que as coisas sejam fáceis e as coisas não são fáceis. Aí, por outro lado, falta de crença, sabe, de que um futuro pode ser melhor. Você falou, né, e citou um pouco antes, Agostinho, eu nem por sonho imaginava ser o que nós somos hoje. Nem por sonho. Eu fui fazendo conforme a coisa foi acontecendo. Durante a minha trajetória, eu tive muitas falhas, muitos erros. Eu peguei, muitas vezes, caminhos que eu tive que voltar. Eu peguei caminhos que eu tive que mudar de direção. Então, a vida, ela é complexa, mas, ao mesmo tempo, fascinante. Exatamente em virtude disso. Agora, você tem que ter o quê? Você tem que ter humildade. E, às vezes, a gente vê aí pessoas que são simples ou têm necessidades com um ego absurdo. Eu sempre trabalho com relação a isso, que a gente tem que domar nosso ego.
né? Quando as pessoas muitas vezes falam assim, Nelson, você tem isso, eu uso muito o termo de alguns amigos que eu tenho fígado de plástico. Eu falo assim, querido, eu procuro sempre ser muito pragmático. Eu trabalho em cima de objetivos e resultados. Mas aí E não deixo o ego atrapalhar a busca pelo resultado e a busca de conquistar nossos objetivos. Então, esse é um paradigma que você quebrou, Nelson. É impressionante. Aí eu quero avançar um pouquinho nesse capítulo, porque é uma coisa muito agradável a gente poder conversar com alguém e ter a ausência dos limites do que você pode perguntar. Eu não sou um entrevistador de profissão, estou aqui cumprindo um papel social com o meu canal, meus filhos me ajudando. A ideia é dialogar, mostrar caminhos como você está mostrando. Você, até aqui, você já transmitiu para quem nos ouve 50 livros de vários escritores na história da sua vida. Mas uma coisa muito agradável para quem entrevista é poder fazer perguntas como, por exemplo, eu vou te fazer agora. Você, pela sua naturalidade, mostra a vida que teve, a sua origem, e hoje algumas pessoas atacam, às vezes, fazem observações sobre o grau de exibicionismo, onde você ostenta com a vida que leva, mostrando tudo que tem, como você faz no seu dia a dia. E isso para nós é muito interessante, porque você mostra o que é hoje, o que você mostrava o que era antes. Como é que é isso, Nelson? É importante essa sua colocação, Agostinho. Eu nunca tive vergonha da realidade, da verdade. Nem quando era pobre e nem quando fui rico, ou sou rico. Eu não tenho problema com isso. As pessoas têm um problema muito grande. E eu te falei aqui que pessoas serviram para mim como parâmetro. Eu procuro ser para aqueles que querem um parâmetro. Eu não sou o super-homem, o cara que... Eu não sou nem o advogado mais rico do país ou coisas do tipo. Eu sou uma pessoa com a minha história e não me envergonho dela. E eu acredito, e isso tem se repercutido, que eu acredito que eu possa ser um bom exemplo, sabe? Para as pessoas que querem ter um parâmetro, e não faço questão de esconder meus vícios, meus defeitos também. Porque eu também tenho defeitos e tudo mais. E eu quero que as pessoas entendam o quê? Que é possível alguém com uma história igual a minha se tornar bem-sucedido. O que a maioria das pessoas fazem? Ou, principalmente na nossa profissão, ele se torna um advogado famoso e bem-sucedido. Ele se encastela de uma maneira como se ele fosse um super-homem e encastelado. Eu procuro expor a verdade, a minha situação na verdade, e não tenho problema de encarar problemas que eu possa ter em relação à minha própria vida. Tanto é que eu falo, tudo é um mar de rosas, não. Eu procuro sempre em palestras expor também o outro lado, as dificuldades que nós temos. Eu acho que a graça está nisso, sabe, Agostinho? Primeiro, a minha vida, o meu sucesso, ele não é um sucesso alcançado através de fraude. Eu não tenho por que me envergonhar ou por que esconder. Porém, o que eu percebi, isso em 2017, fazendo uma live com um conselheiro federal da OAB do Rio Grande do Norte, ele falou para mim que 80% dos estudantes de direito não queriam ser advogados porque eles tinham na advocacia algo que não tinha futuro ou que não pudesse trazer para eles uma vida bem-sucedida. Isso em 2017. Se você perceber, eu abro as minhas redes sociais a partir deste minha live. Eu começo a abrir as minhas páginas gradativamente, por quê? Porque eu acho um absurdo um estudante de direito, não acreditar na advocacia. Quando eu não só acredito na advocacia, sou fruto da advocacia e sou bem-sucedido em virtude da advocacia. Então, e com uma história muito peculiar. Não tenho pai, não tenho mãe advogado, não tenho ninguém advogado, não tinha nenhum referencial na família. Ou seja, eu me encaixo naquela brecha de ser um exemplo. Agora, óbvio que alguns torcem o nariz. Ninguém é obrigado a gostar. Você não consegue ser unanimidade e toda unanimidade é burra. Agora, existem muitas pessoas que se inspiram. Outros, talvez até torçam o nariz. Mas, querendo ou não, muitos são influenciados por isso. Na minha pequena rede social, Nelson, e eu tenho alguns amigos no exterior, e em 4, 5 países
Eu tenho amigos na França, na Itália, nos Emirados Árabes, que seguem você por meu intermédio e me fazem perguntas a seu respeito, mas como é que ele é? Eu falei, exatamente como você está vendo. Ele é natural, mas ele é seu amigo, ele é meu amigo, ele não muda nada. A gente tem uma relação amistosa e para eles é como se eles estivessem enxergando o Lewis Hamilton, é um grande líder de um mundo que a referência do Brasil é da pobreza. Isso que me chama a atenção positivamente falando. Quer dizer, de certa maneira, você consegue mostrar que o resultado do sucesso também é mostrar a qualidade de vida que você tem, porque você mostra seus filhos. É mostrar que é gratificante sem ser snob. Você tem que tomar cuidado, sabe, Agostinho? E eu procuro tomar cuidado de não ser snob. Quem me segue nas redes sociais já teve a oportunidade de tentar fazer contato comigo via rede social, vai saber que eu respondo a todos. Eu respondo a todos. Eu procuro, às vezes, pelo nível de ocupação, eu não consigo ser mais profundo, mas procuro responder a todos. Eu procuro ser uma pessoa acessível, sabe? Por quê? A finalidade disso tudo, principal, primordial, é realmente ser para as pessoas um exemplo, uma referência, sem ser uma referência soberba. Ah, eu sou o melhor advogado do país. Eu não sou o melhor advogado do país, eu não sou o cara mais inteligente, eu não sou a pessoa mais rica do país. Mas eu sou um bom exemplo de alguém que sai de um lugar em que era improvável se tornar uma pessoa bem-sucedida, numa área que era improvável se destacar sem ter pai, mãe, pelo menos com grau superior, sabe? Que não tinha essas referências todas. Ou seja, eu sou, sim, um exemplo a muitos jovens. E isso não é ser soberbo, porque isso é verdade. Seria mentira se eu falasse o oposto, que eu sou o advogado mais inteligente, eu sou o advogado mais rico, eu sou o melhor. Eu não sou. Mas eu sou um bom exemplo. E existem outros bons exemplos também, não podemos deixar de dar mérito. Existem vários outros bons exemplos. Mas, Nelson, eu tive a oportunidade de ver você atuando, né, quando você viaja, e já tive o privilégio de viajar com você algumas vezes, e onde você chega, as pessoas elas têm assim, o prazer de te dar a presença, de receber você, governadores, prefeitos, autoridades, os seus funcionários em alguns lugares, em Campo Grande. Eu fiquei espantado de ver quando você fez uma reunião que não estava nem planejada e as pessoas param para te ouvir, é sempre uma aula de motivação. Isso faz parte do teu business de trazer esse jovem ou você procura valorizar a categoria principalmente? Isso que você me fala me lembra aquela propaganda famosa do Todesquim. Todesquim é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É lógico que você acaba unindo o útil ao agradável. E no início eu não tinha a percepção que isso faria bem para os negócios. Isso vou ser bem sincero, Agostinho, eu não imaginei que fizesse. Com o decorrer do tempo, eu percebi que além de fazer bem para algumas pessoas, fazia bem para os negócios. Isso, de certa maneira, acabou agregando um valor. Agora, não foi nada, falar assim, foi planejado que fizesse bem para os negócios. Não, foi planejado para que servisse de referência, assim, despertasse nas pessoas a atenção para o caso. E, com o tempo, realmente, acabou sendo um sucesso. Não foi planejado desde o início ser um sucesso, acabou sendo um sucesso. E é importante frisar, assim, né, o Agostinho, que eu gosto sempre de deixar claro, não é soberba. Porque tem uma passagem bíblica que diz que a soberba precede a ruína. E antes da soberba precede a ruína, que está em Provérbios de Salomão, os gregos antigos, eles diziam que quando os deuses, no caso dos gregos acreditavam nos deuses olímpicos, né? Quando os deuses queriam perder alguém, primeiro eles inebriavam com a soberba. Exatamente, porque a soberba precede a ruína. Então, é tomar muito cuidado, trabalhar dentro do princípio da verdade. Então, a finalidade em termos de exposição é o quê? Inspirar pessoas. Mostrar para as pessoas que é possível e procurar dar um norte. Agora, a ideia sempre central é não sair dessa linha da verdade, sabe? E lógico que às vezes a gente tem que calibrar excesso de exposição. Também eu tenho que tomar cuidado, óbvio, com excesso de exposição, porque às vezes isso pode acabar sendo um fator negativo. Mas isso você faz como ninguém. No Brasil, em São Paulo, você já é titulado como, você e a Anne, como o casal que melhor recebe na sua residência.
a maneira com que vocês recebem. E eu não estou falando aqui em detrimento de outros amigos que recebem muito bem em São Paulo, mas parece que a casa de quem você divide a questão anfitriã é do outro lado. Tamanha a sua gentileza de oferecer a casa para todos. E nesse fato, eu vou citar até uma vez um evento, você estava presente. Eu lembro que nós tivemos um evento em casa para cerca de 70, 80 pessoas. E depois que as pessoas foram embora, alguém estava ficou por último para ir embora, falou: você viu quem estava aqui? Não, quem? Aí falaram o nome de uma pessoa importante, uma pessoa referencial em termos assim da sociedade. Eu falei: rapaz do céu, eu não vi. Aí eu falei: eu só tenho uma certeza, Agostinho. Ele foi muito bem tratado. Eu tenho certeza que eu o tratei muito bem, porque eu trato todo mundo muito bem. E isso é uma coisa natural. E o fato de você falar, você recebe bem em casa. Nós recebemos ultimamente o filósofo francês Luc Ferry. Foi ministro da França. Ele é o responsável pela vedação do uso do véu islâmico em repartições públicas nas faculdades e nas escolas francesas. Ele tem uma fatá contra ele, ou seja, uma ordem de morte do Ayatollah. Em razão disso, nós tivemos a oportunidade de recebê-lo em casa. Eu sou fã dos livros dele, Aprender a Viver, a mitologia, os mitos gregos e tal, e eu queria recebê-lo, e acabei recebendo. E lá para as tantas, lembra, nós estamos falando de um ex-ministro francês. O francês, por natureza, é um povo, eu diria assim, mais aristocrático, né? mais reservado, por natureza. E teve um determinado momento lá em casa, quando ele teve a palavra, ele brincou, ele falou assim, agradecendo a mim e a Anne, nem quando eu era ministro da França eu fui tão bem recebido. E eu fiquei lisonjeado por isso, que realmente vir de um francês, uma autoridade, um filósofo, isso muito nos orgulhou, sim. Agora, isso é fruto do que eu procuro deixar as pessoas sempre muito à vontade. Se a gente abre as portas da nossa casa para receber alguém, Agostinho, essa pessoa deve se sentir acolhida. E isso acontece de maneira muito natural. Você e a Anne fazem isso como ninguém. Mas uma coisa, encerrando esse capítulo, mas não deixando de citar, uma coisa muito interessante que eu aprendi com um amigo, quando nós vimos a casa de alguém, alguma festa, alguma recepção, ele dizia assim, o dono da casa é fantástico, esse cara é gente fina. Aí não, esse cara aqui, o dono da casa não é muito bom com os funcionários. Por quê? Olha, é só se observar a alegria dos garçons, das pessoas que estão trabalhando no bastidor. Olha a alegria do fotógrafo. E a gente percebe isso no teu entorno. É impressionante. Alguns amigos, às vezes, fazem observações sobre a tua equipe de comunicação, os seus assessores, sentam no mesmo banco do seu avião, jantam na sua casa, como se fossem seus sócios. Isso é uma característica do Nelson Williams ou você acha que o mundo precisa dessa revisão de posição social, de posição de tamanho? Não, eu acho que assim, as coisas elas devem ser sempre com muito cuidado, né? Eu trato todo mundo muito bem e de maneira respeitosa. Eu não tenho, na minha percepção, vou citar uma frase de Maquiavel. Maquiavel diz que para você conhecer a natureza de um príncipe é necessário você ter sido povo ou ser povo. E para conhecer a natureza de um povo é necessário você ser príncipe ou ter sido príncipe. Eu, pelo fato de ter sido povo e estar numa posição de príncipe, eu conheço os dois lados. É verdade. Então, sabe, Agostinho, eu procuro tratar todo mundo com muito respeito. Afinal de contas, depois que isso aqui acaba, nós vamos todos para o mesmo lugar. Verdade. Então, eu procuro tratar todo mundo com respeito e também espero o mesmo por parte deles. Porque, veja bem, cada um tem que cumprir o seu papel. Se é a copeira, ela tem que fazer o trabalho dela muito bem feito. Se é o chefe, se é a faxineira, se é o advogado, se é o estagiário, se é o diretor, se é o sócio, cada um tem um papel a ser desenvolvido. Então, você tem a sua responsabilidade. E é importante que eu procure passar porque eu espero de todos que todos exerçam o seu papel com esmero, agora de forma respeitosa para com o ser humano. O ser humano ele deve ser respeitado sempre.
independente da posição ou do cargo que ele exerça ali na cadeia ou no extrato social ou no nosso contrato social. Ótimo. Nelson, indo para um outro mundo, que aí diz respeito a essa sua parte comportamental, que a gente está conversando aqui, muito agradável, obrigado pela tua gentileza, mais uma vez. Mas e a OAB? Como ela te vê? Como ela te viu? Como ela está te vendo? E você mudou, quebrou uma série de paradigmas sobre a questão da mostrar como você é numa organização, uma corporação que é muito fechada, muito restrita, e agora estou falando do conjunto da obra. Quando eu inicio minha carreira, é assim, eu até esses dias estava fazendo um rememoramento desse início. Eu inicio em Bauru. Para quem não conhece a história de Bauru, a história acadêmica de Bauru, Bauru tem uma instituição chamada Instituição Toledo de Ensino, IT, considerada era considerada, não sei se hoje ainda tem esse título, a melhor faculdade de direito do interior e a mais tradicional. Como que se mediam e como que se mede isso? Pela quantidade de pessoas que passam em concursos públicos. E ela compete com as grandes faculdades de direito da capital. Sim. E nesse quesito, vou dar um exemplo. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, o último ministro indicado. O ministro André Mendonça é colega de turma minha. Nós dois estudamos na mesma turma. Nós somos da mesma turma da IT. Recentemente eu me encontrei com o Gustavo, prefeito de Jaguariúna, também colega de turma. Ou seja, nós somos da mesma turma de direito. Então, nós temos uma faculdade de direito muito tradicional, aonde grande parte dos alunos são filhos de desembargadores, juízes, procuradores, promotores ou advogados bem-sucedidos da cidade. Então, é nesse ambiente hostil. Eu até brinquei, né? Tem um livro que fala Arthur Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia. Eu costumo dizer Nelson Williams e os anos mais selvagens da advocacia. Você imagina que neste ambiente, numa cidade de 300 mil habitantes, com uma faculdade tradicional, com alunos oriundos ali, com um meio jurídico envolto, e uma pessoa que era frentista de posto de gasolina, auxiliar de escritório de Santa Casa, pobre de marré-marré, pai e mãe semi-analfabetos, andando de ônibus circular, iniciando sua carreira na advocacia, numa sala médica emprestada numa clínica onde dividia uma sala com um médico. Ou seja, todos os elementos de uma tragédia ou de algo que não ia dar certo estavam ali. Agostinho, se eu não estiver enganado, se não foi revogado ainda, a OAB proíbe a advocacia junto com outra profissão. Por exemplo, a advocacia e contador não pode estar junto, não sei o quê. Eu estava junto com o médico. Veja bem, se a advocacia com contabilidade não pode estar junto, você imagina a advocacia com medicina. Eu ali enfiado numa sala, as pessoas achavam que meu pai fosse médico. Né? Chegava o cliente em potencial, chegava numa sala médica que tinha maca, aqueles quadros de esôfago na parede, um estetoscópio em cima da mesa e lá atrás da mesa um advogado. É assim que eu inicio os anos mais selvagens da advocacia. E eu começo a me destacar na sociedade bauruense. Se eu não estiver enganado, 3 anos depois que eu saí de Bauru, eu ainda era o advogado mais lembrado por algumas revistas que tinham lá de mídia local. Quando eles faziam quem é o advogado mais lembrado, quem é o médico mais lembrado, quem é o arquiteto. Mas é assim ainda hoje. Quando eu vou a Bauru ou converso com alguém de Bauru, Nelson Williams é a grande referência. Então, você imagina que eu começo primeiro ano de advocacia andando de ônibus circular, atendendo numa clínica médica emprestada, e começo a me destacar, depois do primeiro ano, eu começo a me tornar um destaque. E antes dos 30 anos, eu estou trocando minha primeira aeronave na minha segunda aeronave. Ainda que fosse, tá falando de um bar, um Beechcraft, um bar, um B-55, por um Cheyenne, tá? O Cheyenne 2. Mas eu já estou trocando, eu já era uma pessoa, um referencial, de certa maneira, para o bem e para o mal.
Então, eu tomo muita pedrada da Ordem dos Advogados, porque eu sou um elemento estranho me sobressaindo. Muito rápido, né, Muito Nelson? rápido e um Muito elemento rápido. estranho. É. Porque, veja bem, você citou... De onde veio o Fratoni e o Rodrigues? Fratoni da minha mãe, Rodrigues do meu pai. Hoje todos me conhecem por Nelson Williams. É o Nelson Williams. Ninguém fala Nelson Williams, Fratoni e Rodrigues. É Nelson Williams. Nelson Williams. Mas o Williams é segundo nome. Entendeu? Eu fiz hoje por ser conhecido como Nelson Williams, mas na época eu não era, com todo respeito, não era ninguém. E todos que quando viam aquele ninguém chegando e tomando espaço, isso incomoda. Então eu tenho sim problemas com a ordem no início, porque o jeito de tentar me segurar a ordem. E aí é importante que eu procurei ser com todo o respeito, porque a Ordem dos Advogados ela merece todo o respeito, ela tem uma finalidade constitucional, uma finalidade institucional fantástica, mas nesse quesito ela pecou muito. Nelson, Porque o que acontece? Com todas as regras que tinha, um advogado não pode fazer captação de cliente, ela, na minha percepção, ela só tinha uma finalidade naquela época. Hoje nós abriu muito, né? A ordem se transformou e vem num processo de evolução considerável. Mas na minha época era um negócio extremamente obsoleto, que só tinha, na minha percepção, uma finalidade: reserva de mercado, porque já tinha mercado. Ou seja, aquela pessoa, o Nelson Williams, não tem lugar. O Nelson Williams, Fratoni e Rodrigues não tem lugar. E outros advogados, começando do zero, nas mesmas condições minha ou de pouco diferente, também não teriam. Então, era necessário romper essa barreira. E aí entra coragem, resiliência e planejamento. Você precisa dessas três coisas para ter sucesso. Eu procurei operar até hoje, sempre com base nisso. Tive muitas dificuldades, tenho muitas dificuldades ainda hoje, mas procuro sempre superá-las. Nelson, falando um pouquinho, nós estamos aí, é muito agradável falar com você, porque é uma aula magna, né? Vamos falar das coisas boas dessa conquista. Eu pergunto, você responde a quantidade, tá bom? Se você se... Quantos aviões, Nelson? Entre os que você tem e quantos você já teve, comprou e vendeu? Eu já devo ter tido umas 8 aeronaves, se eu não estiver enganado. Hoje eu tenho só uma aeronave e um helicóptero. Mas eu tenho uma aeronave grande, né? Eu tenho um Legacy 650, que é da Embraer, uma bela máquina internacional, transcontinental, né? Capaz de ir daqui para a Europa, aliás, para qualquer lugar do mundo. E tem um helicóptero que chegou agora, um helicóptero novo. Mas já tive, concomitante, 3 aeronaves. Quantos carros, Nelson? Carro, a última vez que eu botei, tinha, se não me engano, 21 carros, assim, pessoais. Você gosta de carro? Já gostei mais, mas gosto sim. Quantos relógios? Relógio eu também já tive muitos. Hoje eu não sei quanto tem, mas eu cheguei a ter 30, 32 relógios, hoje tenho menos. Diminuiu bem. Dizem determinadas coisas, sabe, Agostinho, quando a gente é mais jovem, você tem mais ímpeto. Depois vai passando o tempo, vai perdendo esse ímpeto. Dizem os amigos, e falam isso com muito carinho com você, que um dia apareceu na sua vida, passou por perto um Roberto Justus e disse assim, vou te dar uns toques aí de alguns ternos, que hoje o Justus liga para você para saber, Nelson, eu preciso trocar de terno, o que você me recomenda? Não, imagina, o Roberto Justus para mim é um referencial em elegância, bom gosto, é um amigo querido e tal. E foi realmente ele que me recomendou hoje. Eu lembro que nós estávamos num evento, ele olhou para mim assim, vou te indicar uma pessoa para lhe fazer os seus costumes. Eu fiquei pensando, lá vem o Roberto, e ele acabou me indicando o Alexandre Won, e realmente foi uma grata surpresa, e me apaixonei, e que é o que investe o Roberto Justus. E hoje quem te vê nas redes sociais, os amigos, as esposas, dizem que você é um modelo em que o seu traje, o seu dress code, o seu comportamento, a barba que você trouxe aí para envelhecer um pouquinho, te deu charme, e que você provoca aí, dentro desse pessoal de moda, uma certa frisson. Vai ser modelo, Nelson? Imagina. Mas eu devo muito à dona Anne Carolina. Então, aqui vamos dar honra a quem honra. Eu devo muito à dona Anne, ela que cuida de mim, ela que cuida desta parte minha. Ela diz que ela é responsável pelo meu rejuvenescimento, e ela tem razão, Agostinho. Você perto de agora pulando do assunto, mas indo pelas calças, né? O tamanho da calça, da barra da calça, você foi muito amigo, ou é muito amigo, teve um peso muito importante na vida do João Dória.
E você foi um dos poucos empresários e amigos que não apertou a calça. Você se manteve no mesmo estilo, você não fez mudança no seu traje. Como é que está a tua relação com o Dória O hoje? João é um amigo querido e sempre vai ser. Essa é uma brincadeira que a gente faz da calça dele, que ele é, mesmo traz como uma brincadeira agradável. É uma figura maravilhosa. O João é uma pessoa admirável. Quem o conhece sabe do que eu estou falando. Ele é um exemplo de trabalho, determinação e ele é de uma inteligência ímpar. Não quer dizer que não tenha seus problemas, e os problemas, e como todos nós, tem virtudes e vícios. Os vícios nós também conhecemos, mas eu diria que as virtudes dele muito superam qualquer eventual vício. Olha que delícia, você sempre tratando os amigos com muito carinho, com muito respeito. Um outro amigo que a gente acompanha na sua vida, e isso parece que deu uma mudança, porque foi espontâneo, foi o Dr. Ives Gandra Martins. A gente, quando vai à sua sala, a gente vê um depoimento dele muito agradável, muito conciso, pragmático. Já que você citou o professor, eu posso dizer, é uma dessas pessoas, a gente sempre fala de referencial, e eu falei de pessoas que me influenciaram e me influenciam. O professor Ives me influencia, eu sou um fã, eu tenho um amor, e eu vou usar aqui, que vai muito além da admiração profissional, eu tenho um amor por ele muito grande, pela pessoa que ele é, o profissional que ele é, a gente nem se discute, mas pela pessoa que ele é. Sim. E eu tenho um amor por ele muito grande. Quando eu começo a minha carreira na área tributária, que nós montamos o núcleo tributário, o professor Ives era este referencial. Era o Dr. Ives, o Dr. Léo Krakowiak, eu, Arruda. Uma Arruda mais civilista, né? E que também é um referencial indiscutível. Mas na área tributária era o professor Ives Gandra e o professor Léo Krakowiak, o Dr. Léo Krakowiak. E lá na frente eu tive a oportunidade de assinar petições junto com o professor Ives Gandra. Então você imagina você poder, você ser fã do Cristiano Ronaldo e ter a oportunidade de jogar uma partida com o Cristiano Ronaldo. Então eu tive essas oportunidades de assinar petições com o professor Ives Gandra. Isso para mim é de uma honra. Para você ter uma ideia, eu cheguei a enquadrar essas duas assinaturas numa petição. Tamanha admiração e tamanha honra que eu tive. Então, o professor eu o conheço bem, e o professor, você citou no início, Agostinho, que eu tive muitas resistências no meu início de carreira, até me tornar o Nelson Williams que eu sou hoje. E quando eu vim para São Paulo, eu fui abraçado pelo professor Ives Gandra. Então, por que eu tenho essa grata satisfação, e você falou de citá-lo lá no meu escritório, sempre que tem oportunidade? O professor Ives ele faz parte da advocacia tradicional, a mais tradicional, juntamente com o professor Ives, o professor Arruda Alvim. Sim. Junto com outros nomes. Mas o professor ele foi tão carinhoso e ele me abraçou quando ninguém me abraçava da advocacia tradicional. E ele é Então, para mim, primeiro, eu o tenho como um visionário, uma vez que, graças a Deus, posso falar que até hoje dei certo, e esse até hoje vem da minha mãe. Minha mãe diz que não deve se gabar ou não deve contar vantagens da mulinha, da mula, antes dela subir toda a serra, porque vai que ela sobe rápido, chega lá em cima, empaca e desce. Então, até hoje, graças a Deus, eu posso falar que demos certo. E o professor Ives, muito antes do Nelson Williams ser quem ele é hoje, já tinha me amparado, me abraçado e me incentivado. Ele foi aquela pessoa que não teve vergonha de dizer que ele me admirava e que ele era meu amigo. Isso, para mim, tem um valor... você eternamente grato. É inominável, não dá para avaliar isso, porque o Dr. Ives, a gente que teve algumas oportunidades de estar com ele, ele fala isso de uma maneira... Eu queria ter 40 anos para ser como Nelson Williams, ou seja, ele cita isso de uma maneira muito agradável. Mas, Nelson, para mim é uma honra. Vamos passar um pouquinho aqui rapidamente a questão, você é um homem que estuda o Brasil, vive o Brasil, e recebeu na sua casa e no seu escritório as maiores autoridades políticas desse país, em vários momentos, em várias situações, sempre dando a elas oportunidade de diálogo com a sociedade. Nelson, a sua visão, o Brasil, depois das eleições, ele é um país dividido ou não? Ele é um país dividido, sim, Agostinho. Agora, veja bem,
Teve a fala do vice-presidente General Mourão, que ele foi muito feliz na colocação. Nós aceitamos jogar um jogo e perdemos. Eu acho assim, sabe, Agostinho, tem que deixar bem claro, você conhece melhor a natureza e o caráter de uma pessoa na derrota do que na vitória. Sim. Eu acho que as pessoas têm que ter grandeza de aceitar o resultado. Me questionam, Nelson, você não acha que houve fraude? Eu falo, até que prove em contrário, eu acho que não houve. Eu confio no sistema eleitoral brasileiro, até que se prove o contrário. Eu não sou especialista, mas para mim ninguém provou o contrário. É que é um fenômeno mundial e aqui na América Latina esse diferencial pequeno de quem perdeu de quem ganhou, né? Mas, Nelson, uma pergunta. Você acha que essa divisão, já você dizendo que o Brasil está dividido, a gente percebe que está dividido, né? Embora os recados foram claros, né, da sociedade, mas isso prejudica o Brasil ou joga o Brasil num outro momento, numa outra esfera de uma questão mais próspera? Minha percepção de sociedade, Agostinho, é que a sociedade anda para frente sempre. Sempre. Qualquer coisa que aconteça na nossa sociedade, até aquelas coisas que no primeiro momento parecem ser trágicos, você vai ver que acaba impulsionando a humanidade para frente. A Segunda Guerra Mundial, trágico, uma tragédia, um mundo de gente morreu, uma coisa horrorosa, que não dá para falar que nada de bom de guerra. A humanidade, antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, ela foi uma sociedade muito melhor. Sabe? Tivemos a Guerra Fria, um horror a Guerra Fria. O mundo saiu dela melhor. Então, nós temos uma divisão na sociedade hoje, é horrorosa a divisão. Porém, com certeza, ela fará o Brasil andar para frente. Eu acredito que o nosso país vai sair muito mais fortalecido disso tudo. Acredito na humanidade, acredito no ser humano e tenho certeza que nossas instituições são fortes o suficiente para fazer nosso país andar para frente. E, independente se você votou neste ou naquele presidente, o importante é que nós temos um presidente que foi eleito. Sim. Eu participei de várias campanhas apoiando este ou aquele candidato à presidência da Ordem dos Advogados de São Paulo. E perdi muitas vezes. O candidato que eu apoiei não ganhou. No dia seguinte, eu mandava um presente para o presidente que ganhou e votos de que faça uma ótima gestão, que você seja bom. A vida segue, né? A vida segue. Eu não posso torcer contra porque não foi o candidato que eu escolhi. Eu não posso torcer contra o Brasil e torcer contra este candidato que ganhou simplesmente porque eu não votei nele ou coisa do tipo. Eu tenho que fazer votos que façam bom. Agora, qual é o papel de quem é oposição? Fiscalizar. Mas você deve fiscalizar a situação, a oposição. O papel nosso como cidadão é de fiscalizar isso, cobrar os cumprimentos das promessas e que nosso país ande para frente e não para trás. E para mim, indubitavelmente, andaremos para frente. Você declarou recentemente numa entrevista, se não me engano, na revista Piauí, que você em 2022 faturaria R$1 bilhão. Já passou? Ainda não, mas temos esperança, né? Estamos esperançosos. É gostoso perguntar para alguém, Nelson, você não tem... você avalia, é gostoso a gente fazer a pergunta para alguém e alguém nos assistir assim, você vai faturar R$1 bilhão? Porque parece que há uma sonegação dessa informação em alguns setores e empresários, que eles têm medo de dizer. E você fala com tanta propriedade, e eu vou perguntar novo. O nosso objetivo, Agostinho, se nós vamos ou não, dia 31 de dezembro, nós fecharemos o balanço. Você deve ter sempre objetivos na vida. E, veja bem, eu imaginava faturar 100 milhões? Não. Eu imaginava faturar 200? Não. Eu imaginava faturar 300? Não. E fui faturando. Foi. Então, você coloca a meta e sai correndo para cumprir a meta. Você tem objetivos. A hora que eu faturar 1 bi, qual que vai ser o objetivo? É faturar 2 bi. Quando faturar 2, é faturar 3. Eu acho que, assim, a vida ela é um constante desafio. É uma bicicleta é uma bicicleta no reto. Você tem que ser pedalando. Se você parar de pedalar, ou você vai ficar se equilibrando uma hora, você vai pôr o pé no chão. Eu considero assim, você na vida empresarial, você é movido por objetivos. Eu vou citar uma frase de Aristóteles Onassis. Um dia perguntaram para ele assim, um homem tão rico, bilionário como você, o que o motiva? Ele falou, chega uma hora, não é mais pelo dinheiro, é pelo game. Ou seja, é pelo jogo. Não é só o dinheiro. Óbvio que o dinheiro é importante. Eu tenho prazer em trabalhar? Tenho, mas prazer não paga conta. Eu não chego lá na frente do caixa do banco com um boleto e falo, olha, eu estou com muito prazer, eu vou pagar o boleto. Não.
O que paga boleto, o que paga contas são resultados, são dinheiro. Agora, lógico que você trabalha nesse game. É uma delícia o game. Eu sou apaixonado pelo game. Nelson, vamos falar um pouquinho de algumas coisas. Aqui você pode dar nota, falar rapidinho, para a gente passar por um conjunto de temas aqui que eu tenho certeza que quem nos assiste vai apreciar a sua ponderação. E você, se quiser, pode até falar olhando para aquela câmera ali, porque agora vai direto. Eu pergunto, você responde o que você quiser. STF. Acredito que teve excesso, sim, mas cumpriu o seu papel. Geraldo Alckmin. Uma grata surpresa. Michel Temer. Professor, foi meu professor na Faculdade de Direito, um amigo pessoal e tenho uma grande admiração. Acredito que a história já está reconhecendo e se consolidará o reconhecimento de tudo que ele fez pelo Brasil. PGR. A PGR cumpre com o seu papel. Ministério Público Federal ou Estadual? Cumpre com o seu papel constitucional. Lula. Lula é um exemplo de que coragem, resiliência e planejamento é o que consiste no sucesso. E aquilo com o Lula eu vou fazer uma ressalva. Maquiavel diz que para um príncipe ser consolidado como um príncipe, ele precisa passar pelo teste da fortuna e da virtude, sendo virtude a competência e fortuna a sorte. E o Maquiavel diz que a roda da fortuna gira, ou seja, a sorte em algum momento lhe abandona. É necessário ter virtude para que você resista até que a roda da fortuna gire e volta a ser favorável. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um exemplo de um príncipe no melhor sentido da palavra maquiaveliana. Ele tem virtude e tem fortuna. A fortuna já o abandonou não apenas uma vez, sim, mais de uma vez, e ele mostrou que ele tem virtude o suficiente para se segurar e se manter como príncipe, independente de ser da minha corrente ideológica ou não. CAC e armas. Eu acho que é um assunto muito delicado, sabe, Agostinho? Eu gosto de armas, por exemplo, eu tenho armas. Agora, armas para todos, indiscriminadamente, é um erro. Você armar, nós tivemos um episódio extremamente triste à véspera da eleição, tanto com o Roberto Jefferson quanto com a deputada Carla Zambelli, correndo a Lorena com a pistola na mão. Absurdo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque a arma é um assunto delicado e eu acho que não é um assunto que deve ser tratado no libera geral, porque liberou geral, nós vamos virar um faroeste. Lava Jato e Sérgio Moro. A Lava Jato, ela foi assim, desde o início, como um advogado, não dá para você concordar com um sistema que viola o Estado Democrático de Direito. Então, você, para fazer justiça, ela não pode ser a qualquer custo. E nós podemos ver aí ao longo do tempo, e a história, ela faz um julgamento, nada como você vê com o passar do tempo. A Lava Jato, ela tinha um objetivo legítimo, mas usou meios ilegítimos. E nós, como advogados, defensores do Estado, o Estado Democrático de Direito, eu costumo falar de uma maneira assim que causa até uma repercussão, eu falo, no Estado Democrático de Direito você pode tudo, só não pode ser pego. Não viole o 11º mandamento, não sejais pego. Então, o Código Penal nosso, ele não fala é proibido matar alguém. Proibido matar alguém. Não. Ele está lá, matar alguém, pena tal. Ou seja, você pode matar alguém. Mas não pode ser pego. Não, tem a pena. É verdade. Tem a pena. Tem a pena. Agora, matou alguém, não foi pego, você não tem a pena. Então, o Estado Democrático de Direito, ele pressupõe o império das leis. Você, para ser pego, tem regras que deve se seguir, e essas regras visam o quê? No Estado Democrático de Direito, é melhor 100 culpados na rua do que um inocente preso. A liberdade é o bem maior. Então, ela não é um bem absoluto, mas é o bem maior a ser protegido. A partir do momento que você, para combater a corrupção, você usa de todos os meios ilegítimos para isso, isso não é o Estado Democrático de Direito. Então, a Lava Jato, ela peca quando ela começa a usar de todos os meios ilegítimos, ou também de meios ilegítimos, travestidos sobre um princípio da legalidade, como se fosse legal, para prender corruptos. Não pode. O Estado Democrático... As pessoas torcem o nariz.
você torce o nariz, então você não deve viver no Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito pressupõe o império das leis. A lei é para todos, para o juiz Sérgio Moro, para o promotor, para o civil, para todos, para o advogado, a lei é para todos. Então ela deve ser seguida, os trâmites são seguidos, e são eles que garantem que eu posso dormir tranquilo, que ninguém vai chutar a minha porta às 6 da manhã, me arrastar num processo kafkaniano em que eu não sei qual crime eu cometi. E eu lembro que uma vez, numa discussão a respeito de Lava Jato, um personagem famoso da Lava Jato falou para mim que só tinha sido preso culpados. Eu falei, calma. Esse conceito é muito relativo, porque na sociedade, a sociedade nossa é dividida entre os que foram pegos e os que não. Culpa, alguém sempre tem de alguma coisa. Ou uma infração de trânsito, ou porque pisou numa formiga que era protegida por lei ambiental, alguma coisa fez. Só que para você responder é necessário que siga-se os trâmites legais. O processo legal, e o processo legal, quando ele é viciado, não há justiça. Ainda que o culpado tenha, ou a pessoa tinha alguma culpa e ele foi preso. Mas se o meio foi ilegal, é uma prisão ilegal, é uma justiça ilegal. Perfeito. Imprensa no Brasil. A imprensa tem um papel muito importante, a imprensa ser livre. Agora, a imprensa ela deve ser livre e responsável. Eu, por exemplo, eu sou favorável à liberdade, eu defendo o Estado Democrático de Direito, é o princípio das leis e da liberdade. A imprensa deve ser livre, agora responsável. O que quer dizer? Falou besteira, divulgou besteira, deve responder dentro dos limites da lei pelaquilo que disse, pelaquilo que publicou. E aí você vê os excessos de ambos os lados, o excesso em proibir a livre imprensa e a livre imprensa também exercendo essa liberdade de maneira irregular. Exatamente. Nelson, uma questão para nós paulistas, como você pode definir, eventualmente dar uma explicação do seu entendimento, a vida do PSDB no estado de São Paulo? Você acompanhou isso tudo muito de perto, você conhece todos os agentes, e hoje nós tivemos no estado de quase 45 milhões de habitantes, se fosse um país, seríamos a 19ª economia do planeta, nós importamos um candidato vitorioso, competentíssimo, ninguém tem dúvida sobre isso, e com todo respeito a ele, mas nós importamos um candidato de outro lugar, de outra cidade, de outro estado, para nos dirigir. Como é que se explica isso? Eu acredito, assim, o fim do PSDB como uma referência da forma como ele foi para o estado de São Paulo era uma coisa previsível. Todos os elementos de uma tragédia foram parar em cima da mesa. E você também acompanha isso desde o início. Né? Praticamente a gente pega, eu e você, acompanhando os principais personagens envolvidos, que não poderia. Você não pode plantar abacaxi e achar que vai colher manga ou vai colher morango. O PSDB no estado de São Paulo colheu o que plantou ao longo dos últimos anos. Triste porque é um partido ponderado. É um partido que representava muito bem o centro, né? Exatamente. E aí o que acontece? Acabou, de certa maneira, colhendo o que plantou. O ex-ministro Tarcísio, agora governador eleito, ele é um homem profissionalmente e tecnicamente brilhante. O fato de ser preparadíssimo. O fato de ser de fora, para mim, não diz nada, porque eu também sou estrangeiro em São Paulo, eu sou nascido no Paraná, e fui muito bem recebido, e São Paulo recebe a todos muito bem, todos têm oportunidade. Esse fato de ser de fora, para mim, não é um fator que desabone o atual governador eleito. Agora, faço votos que façam uma boa gestão e que o PSDB se encontre, né, nessa derrocada em São Paulo, se encontre. Tivemos aí a notícia agradável, para mim, principalmente que conheço a eleição do governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o governador do Mato Grosso do Sul também, e a própria governadora de Pernambuco, que foi uma grata surpresa, né? O Pernambuco vai ser governado pela primeira vez por uma mulher, essa mulher do PSDB, e eu tenho isso como uma grata surpresa, porque vejo o PSDB como um partido de equilíbrio.
né, sem radicalizações. Faço voto, acho necessário para o nosso Estado Democrático de Direito que nós tenhamos outros, esse partido PSD, o partido de Kassab e tantos outros partidos que tenham uma moderação na sua atuação política. Eu acho que extremos são ruins para todos os lados. A extrema esquerda é péssima e a extrema direita também é péssima. Nelson, chegamos aqui ao nosso momento final da nossa conversa, agradabilíssima. Eu fico assim muito agradecido a você. Teria aqui mais uma centena de temas a explorar, mas a sua vida não é fácil e eu sei que você tem uma agenda longa, mas olhando para aquela câmera, Nelson, eu queria que você transmitisse a quem nos ouve, nosso público é mais jovem. Qual é a mensagem que você transmite, além dos ensinamentos que você trouxe até aqui? Eu quero também te entregar a Economia Law e a VID, que é o nosso trabalho editorial. Obrigado aí por receber. Obrigado você. Então, uma mensagem de encerramento. Eu te agradeço aqui a gentileza do teu tempo. Obrigado a você, aos nossos o tempo que você precisar. Ouvintes. Bom, 3 coisas definem o sucesso de qualquer empreendimento: coragem, resiliência e planejamento. Fiquem atentos, que dessas 3 deriva todo o sucesso. E muito obrigado, Agostinho. Obrigado a todos. Fazemos votos que nosso país prospere e ocupe o lugar de destaque que ele merece e nosso povo faz jus. Obrigado, irmão. Obrigado. Beijo em casa, hein? Um abraço. Obrigado. Foi muito bom. Você é uma gentileza.